A palavra expiação pode ser a palavra mais importante em toda a Bíblia, porque seu verdadeiro significado é reconciliação. Algo deu tragicamente errado neste universo. O que já esteve em harmonia, paz e unidade foi separado tão completamente que parece totalmente impossível para sempre unir novamente. Mas é exatamente isso que a palavra expiação significa: unir o que foi quebrado. Seu livre-arbítrio sempre foi e sempre será a maneira de Deus se relacionar com seus seres criados. Então o processo de expiação deve ser complicado e demorado. Se houver alguma chance de restaurar a harmonia que outrora existiu, se não soubermos como essa expiação está sendo realizada no lugar santíssimo e o que é preciso para completá-la, então nunca entenderemos por que existimos como igreja e o que está por vir em nosso futuro. Isso poderia muito bem ser o assunto bíblico mais importante, para compreendermos tão completamente quanto humanamente possível. Agora, se temos alguma esperança de entender como esse drama vai acabar, devemos entender como tudo começou. Então temos que voltar para o início. O maior julgamento na história estava se formando. Vamos para o momento em que o mais majestoso ser que Deus já havia criado estava em processo contra seu Criador. E lembre-se, Lúcifer era o general de 5 estrelas das hostes celestes. Primeiros Escritos 1:4-5. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, e porque não o foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Então essa ruptura do harmonioso universo de Deus começou, acredite ou não, sobre os planos de Deus para criar eu e você. A acusação específica de Lúcifer era que Deus não o incluiu na comissão de planejamento, e ele merecia estar lá. Aparentemente, o trabalho que Cristo e Lúcifer fizeram no céu era tão idêntico que Lúcifer não viu real diferença entre ele e Cristo. Ele poderia muito bem estar lá. Para conter essa rebelião, o Pai convocou uma assembleia com todas as hostes celestiais e deixou absolutamente claro que seu Filho, desde toda a eternidade, havia sido um com ele em onipresença, onisciência, poder e autoridade. Aparentemente, até no céu os anjos não entenderam completamente a relação exata entre Pai, Filho e Espírito Santo. Para que Deus pudesse deixar isso bem claro nesse momento, não poderia haver nenhuma dúvida. Até esse ponto, Lúcifer estava levantando algumas questões legais. Mas foi nesse momento que a rebelião começou. E o universo estava sendo dilacerado. História da Redenção, página 17 e 18. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que devia ser igual a Deus, e introduzido a conferenciar com o Pai e entender seus propósitos. Deus informou a Satanás que apenas a seu Filho ele revelaria seus propósitos secretos, e que requeria de toda a família celestial, mesmo Satanás, que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência. Então Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes, que compreendiam quase a metade de todos os anjos, e exclamou: estes estão comigo. Expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? E neste momento que as Escrituras retratam o que aconteceu no céu, no livro de Isaías 14, 13 e 14, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo.
Agora, o que aconteceu depois é extremamente importante para entender o plano de expiação de Deus. Primeiros Escritos, página 146. Depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu, e tendo compreendido que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, ele arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Tanto ele como seus seguidores choraram e imploraram para serem de novo recebidos no favor de Deus. Aqui temos arrependimento com choro, lágrimas e súplica. Certamente isso seria o suficiente para Deus trazê-los de volta. Em História da Redenção 25 a 27, Ellen White continua esse trágico drama. Satanás treme ao contemplar sua obra. Onde estava? Não era isso tudo um horrível sonho? Fora lançado fora do céu? A perda que sofreu de todos os privilégios celestiais parecia demais para suportar, desejava recuperá-los. Observe o que ele queria recuperar. Os privilégios celestiais, sua pureza e glória. Continuando, sua poderosa estrutura vacila como uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então relata o Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara. Cristo chorou. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas diz-lhe, com o pensamento de Deus, que as sementes da rebelião ainda estavam nele. A última parte de História da Redenção, 25 a 27, quando Satanás se tornou plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus, manifestou sua maldade com aumentado ódio e feroz veemência. Podemos ver porque até os anjos tinham dúvidas neste momento de como Deus estava lidando com essa perturbação. Eles não podem ler as mentes, mas do que podemos. Tudo o que eles podem ouvir são palavras e ações. Apenas Cristo podia ver dentro do coração de Lúcifer e saber o que realmente estava lá. E observe que existe uma enorme diferença entre arrependimento externo, mesmo com lágrimas, e arrependimento genuíno do coração de entrega. Se Deus quiser restaurar a expiação do universo, então Ele deve pôr em ação um plano de longo alcance para responder todas as acusações legais de Satanás contra o governo de Deus. Eu encontrei isso do pastor Ian Paulsen, ex-presidente da Associação Geral. Na resposta final e definitiva de Deus para o problema do pecado, há questões a serem consideradas que são mais vastas e maiores do que a minha salvação pessoal, para uma visão geral, ou seja, para a segurança eterna de toda a criação. Deus terá que fornecer uma resposta abrangente que lida com as raízes, bem como as consequências da rebelião. Então, meus amigos, há algo muito mais importante do que a sua e a minha salvação acontecendo aqui. Mesmo a salvação de todos os que serão salvos por toda a eternidade. Há algo mais importante do que isso. E isso é encontrado em Romanos 3:4. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Patriarcas e Profetas 68. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Agora, uma das acusações de Satanás era muito válida e exige ainda hoje uma resposta clara. Nós a encontramos em Testemunhos, volume 5, página 474. O povo de Deus tem sido em muitos aspectos muito faltoso. Satanás possui um exato conhecimento dos pecados que ele os tentou a cometerem e apresenta esses pecados como exageradamente graves, declarando: há de Deus banir-me e aos meus anjos de sua presença? E, contudo, recompensar os que são culpados dos mesmos pecados? Não podes, ó Senhor, isso fazer com justiça. Teu trono não se achará baseado em justiça e juízo.
Em Profetas e Reis, página 588, ele pronuncia-os como tão dignos quanto ele mesmo, de exclusão do favor de Deus. São estes, ele diz, o povo que deve tomar o meu lugar no céu? Em outras palavras, a justiça exige que, se eu sou excluído do céu, então todos os pecadores também devem ser excluídos. Mas se o Senhor pode perdoá-los pelas mesmas coisas que eu fiz, então o Senhor tem que me levar de volta também. Uma acusação muito justa contra o plano de Deus. Como ela pode ser respondida? Qual é a solução? Se Deus vai reivindicar seu plano de reconciliação, ele tem que resolver este problema de justiça versus misericórdia. Nós encontramos no Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontraram juntas. A justiça e a paz se beijaram. Então Deus toma a iniciativa nesta guerra toda. Nós a encontramos em Gênesis 3:15. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a primeira promessa de reconciliação. Nosso primeiro registro bíblico. Nas tentativas de Satanás de destronar Deus, seus próprios esforços o destruiu. É isso que essa promessa está dizendo. O contra-ataque de Deus é visto mais claramente em Filipenses 2, 6-8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Veja que a resposta de Deus às acusações de Satanás não seria força arbitrária, mas se humilhando, tomando a mesma forma humana daqueles que têm que viver, sob o governo de Satanás constantemente, você e eu, permitindo Satanás atacar Jesus Cristo, seu Filho, da mesma maneira que ele ataca todos nós. A evidência suprema da diferença entre o caminho de Deus e o caminho de Satanás, nós encontramos em João 12, 31 e 32. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Observe que o caminho de Deus não é rebatendo ou forçando, mas atraindo. Deus se humilha ao nosso nível de reação e pensamento. E permite Satanás fazer tudo o que ele puder para difamar o caminho de Deus. Liberdade total. Lucas 10, 18. E ele disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Depois de viver uma vida de total obediência a Deus, apesar da tentativa de fazer com que Cristo se rebele uma só vez, Satanás então se encarrega de destruir a vida de seu Criador. E o universo assiste tudo. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Veja que a vida e morte de Cristo foi simplesmente uma revelação da lei de Deus como ela era realmente, não da maneira como Satanás havia retratado. A lei do amor abnegado. O Calvário estava simplesmente revelando a lei de Deus. Esta é uma citação extraordinária. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 212. A lei de Jeová é a árvore. O Evangelho são as perfumosas flores e os frutos que ela produz. A justiça de Deus e sua equidade são a base de tudo o que ele faz. E seu fruto é expiação. Reunir novamente. Deus refuta a mentira de Satanás, de que a justiça e a misericórdia não podem coexistir em harmonia. Cristo mostrou que os pecadores poderiam, com segurança, serem levados para o céu não apenas por serem perdoados, mas desenvolvendo um caráter que refletisse o próprio caráter de Deus. Esta é a fase do sacrifício do plano de expiação. É o coração de todo o plano de Deus para restaurar a harmonia deste universo novamente.
Entendemos completamente? Quão importante é essa fase da expiação? Signs of the Times, 30 de dezembro de 1889. A morte de Cristo na cruz garantiu a destruição daquele que tem o poder da morte. Não haverá perigo de outra rebelião no universo de Deus. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos da apostasia. Sem a cruz, eles não seriam mais seguros contra o mal do que eram os anjos antes da queda de Satanás. A perfeição angélica falhou no céu. Todos os que desejam segurança na terra e céu devem olhar para o Cordeiro de Deus, o plano da salvação, tornando manifestos a justiça e o amor de Deus. Provê uma eterna salvaguarda contra a deserção nos mundos não caídos. Nós não compreendemos o valor da expiação. Se o fizéssemos, falaríamos mais acerca dela. Mas agora, se Deus garantiu a destruição de Satanás e do pecado pelo sacrifício de Cristo, por que Ele não acabou todo o processo naquele momento? Por que Ele não acabou com a agonia do pecado neste planeta? Por que Ele permitiu que o governo de Satanás continuasse por mais 2000 anos? O Desejado de Todas as Nações, página 761. Todavia, Satanás não foi então destruído. Os anjos não perceberam nem mesmo aí tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados, e por amor do homem devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. Se há uma coisa que precisamos nos lembrar continuamente é que o caminho de Deus nunca é aleatório. Ele não faz as coisas por acaso, Ele nunca pega de surpresa. Se houve 2000 anos de atraso, deve haver uma boa razão para isso. Ele não está simplesmente olhando para o relógio. Tem de ser parte de seu plano restaurar este universo e garantir que o pecado nunca mais se levantará outra vez, por toda a eternidade. Veja que na cruz, nem todas as acusações de Satanás foram totalmente refutadas. Nem tudo foi respondido. Os anjos tinham algumas dúvidas. O ser humano certamente não entendeu claramente a diferença entre a misericórdia de Cristo e os caminhos de Satanás. Mais evidências tiveram que ser implementadas. Então vamos para o próximo passo no plano da expiação. Vamos para Hebreus 4:14. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Hebreus 6:20. Onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 8:6. Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Hebreus 7:25. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Então Jesus começa o próximo passo no plano de expiação. Como nosso sumo sacerdote, ele agora é capaz de perdoar legalmente os pecados do povo que deseja ter outra chance. Ele pode responder seus pedidos e dar-lhes esta segunda chance. Ele está aplicando os benefícios de seu sacrifício expiatório no Calvário. Mas ainda há uma acusação persistente de Satanás contra o plano de expiação de Deus. Uma acusação que surge em cada nova geração nascida no planeta Terra. Mensagens Escolhidas, volume 3, 136. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob seu domínio.
Signs of the Times, 16 de janeiro de 1896. Satanás declarou que era impossível aos filhos e filhas de Adão guardarem a lei de Deus e, por isso, acusou Deus de falta de sabedoria e amor. Se não pudessem guardar a lei, então a falha estaria no legislador. Observe, a acusação de Satanás foi claramente direcionada, não apenas contra Adão e Eva no jardim perfeito, mas contra você e eu em um mundo amaldiçoado pelo pecado. Review and Herald, 9 de março de 1905. Ele veio a este mundo para provar ao universo que neste mundo de pecado, os seres humanos podem viver uma vida que Deus aprova. Satanás declarou que seres humanos não poderiam viver sem pecado. Você vê a acusação e a resposta? Observe novamente. A acusação de Satanás refere-se a seres humanos como você e eu, vivendo em um mundo de pecado. Parte da missão de Cristo consistiu em revelar ao universo celeste a Satanás e a todos os filhos e filhas caídos de Adão. Através de sua graça, a humanidade pode guardar a lei de Deus. Minha consagração hoje, 15 de novembro. Veja que a acusação de Satanás é a seguinte. Sim, Cristo foi totalmente obediente. E alguns raros seres humanos podem ser como Enoque. Mas e os 99,99% daqueles que foram perdoados? Eles são realmente obedientes? Eles não obedecem 100% do tempo porque eles têm natureza caída. Eles não podem deixar de pecar. Pelo menos algumas vezes. Minha influência sobre eles, Satanás diz, é maior que sua graça e seu poder sobre eles. Tudo o que tu podes fazer é continuar perdoando seus pecados seguintes. É tudo o que tu podes provar. Não importa o que tu faças, Jeremias 50:20, nunca será cumprido. É simplesmente impossível. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, a iniquidade de Israel será procurada e nenhuma será achada. E os pecados de Judá não mais serão encontrados, Jeremias 50:20. Nem Ezequiel 36, 27 e 23. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos. E os fareis. E eu santificarei. Esta palavra pode ser traduzida como vindicarei. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os pagãos, o qual profanastes no meio deles. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante dos olhos deles. Satanás diz, enquanto o perdão for tudo que seu plano de expiação pode oferecer, a minha acusação permanece e o Senhor nunca será totalmente justificado. Porque sua graça é insuficiente para proteger seu povo do meu poder. Apenas me mostre uma geração, qualquer geração, que aceitou sua graça perdoadora e está coberta com seu manto de justiça, que parou de ceder às minhas tentações. Onde estão as pessoas que estão guardando sua lei 100% do tempo? O Senhor continua cobrindo seus pecados com a capa da misericórdia e perdão. O Senhor ainda não me derrotou. Isso é o que Satanás diz. A realidade é que Deus se colocou em grande risco perdoando pecadores. Porque quando fazemos as mesmas coisas repetidas vezes, e Deus tem que nos perdoar inúmeras vezes, realmente parece que não é possível obedecer à lei de Deus. A evidência está aí. O júri pode decidir. A lei de Deus é muito difícil para seres humanos caídos obedecer. Mas se já pôde ser demonstrado, não apenas por anjos em um ambiente perfeito, não apenas por Enoque, Jesus, João ou Paulo, mas por uma série de pecadores que devem viver no mundo de Satanás, assediado constantemente por uma natureza caída e uma vida de hábitos pecaminosos.
Se puder ser mostrado que a graça perdoadora leva diretamente à graça habilitadora, então Deus terá provado que Satanás estava errado, mas só então. Em outras palavras, o plano de salvação de Deus realmente funciona. Realmente funciona. A única maneira de ser visto claramente que a graça habilitadora de Deus tomou total controle de seres humanos que entregaram suas vidas a Ele é reservando um período de tempo após o fim do tempo de graça em que as regras mudam. A graça perdoadora não estará mais disponível. Todo o universo assistirá enquanto nosso sacerdote celestial deixa seu papel de perdoador. Então eles verão o que acontecerá quando apenas a graça habilitadora estiver disponível para o povo escolhido de Deus. Hoje ainda estamos vivendo no tempo em que a graça perdoadora e a graça habilitadora trabalham juntas, com alguns sucessos e algumas falhas. Mas esta época deve chegar ao fim. Uma demonstração deve ser feita. E é disso que se trata o aspecto final da expiação. Os ataques mais poderosos de Satanás devem ser confrontados contra a graça habilitadora de Deus, em um tempo onde o perdão não é uma opção. Então o Evangelho realmente funciona. A graça de Deus é realmente mais poderosa do que os enganos de Satanás. O futuro estará protegido de outra rebelião. O assunto de maior importância no mundo, meus amigos, não é a salvação de cada um de nós. Por mais importante que isso possa parecer, a coisa mais importante é a limpeza do nome de Deus, das falsas acusações feitas por Satanás. A expiação final é Cristo ministrando o seu sangue, não mais em perdão, mas em poder habilitador, poder para a vitória sobre o pecado. E isto será visto em nossas vidas. Agora, tudo isto é prenunciado por algo no início da história humana. E esse é o dia da expiação no Antigo Testamento. Levítico 16:30. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Entendemos o significado pleno deste dia. Observe que ele é chamado fazendo uma expiação. Tão importante quanto a expiação que foi feita na cruz. Veja que havia sacrifícios de expiação durante todo o ano. As pessoas traziam seus animais e pediam perdão por seus pecados. Mas isso é algo diferente. Essa é uma expiação de purificação, tendo como resultado final a purificação de todos os seus pecados perante o Senhor. O que o dia do Antigo Testamento nos ensina sobre nossas vidas hoje? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 520. Achamos-nos no grande dia da expiação, e a santa obra de Cristo em favor do povo de Deus, que transcorre presentemente no santuário celestial, deveria ser nosso estudo permanente. Como estamos em relação a isso? Nosso estudo constante. Deus praticamente diz a Satanás: eu produzirei um povo através da minha graça na era mais degenerada da história terrestre. Vou separá-los do pecado completamente. Eles irão refletir a imagem de Jesus completamente. Vou sair do meu santuário e eles irão viver à vista de um Deus santo, sem um intercessor para perdoar seus pecados. Tais pessoas serão um milagre de todo o universo. Através delas, Satanás será para sempre derrotado. E todas as perguntas que poderiam ser levantadas contra a lei de Deus e o poder da graça de Deus serão destruídas, serão respondidas. Nesse grupo especial que a Bíblia chama de 144 mil. Levíticos 16, 20 e 21.
E quando ele acabar de reconciliar o santo lugar, e o tabernáculo da congregação e o altar, então ele trará o bode vivo. E Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. E confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões em todos os seus pecados, e os colocará sobre a cabeça do bode e o enviará, pela mão de um homem apto para o deserto. Veja, depois da purificação e da conclusão dessa obra, no dia da expiação, o sumo sacerdote entra no santuário. Ele pega os pecados, os põe sobre a cabeça do bode emissário, e em seguida, um homem designado, alguém que é capaz e está preparado, levará esse bode emissário até o deserto. É muito improvável que este homem designado representa Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é o sacrifício. O bode vivo representa Cristo que é sacrificado. O sumo sacerdote completou sua purificação. E agora, depois disso, um homem designado é escolhido dentre a congregação para fazer uma coisa: remover o bode emissário para sempre do acampamento de Israel e todos os seus pecados que ele carrega. Isso não tem nada a ver com a expiação para perdão ou graça. Isso é um trabalho que precisa ser feito. Eu acredito que é muito mais plausível que este homem designado representa os 144.000. Ellen White registra algo sobre esta cena dramática no ano de 1852. É encontrado na coleção Spalding Magan, página 2. Vi que a obra de Jesus no santuário em breve será terminada. E depois que sua obra terminar, ele virá para a porta do primeiro compartimento e confessará os pecados de Israel sobre a cabeça do bode emissário. Então, enquanto as pragas estão caindo, o bode emissário está sendo levado embora. Ele desenvolve uma grande luta para escapar, mas ele é segurado pela mão que o guia. Se ele pudesse efetuar sua fuga, Israel perderia suas vidas. Vi que levaria tempo para levar o bode emissário até a terra do esquecimento, após os pecados serem colocados em sua cabeça. Esta luta para escapar é a última tentativa de Satanás de provar que o plano de Deus não funciona. Se ele conseguir levar o povo selado de Deus a pecar, depois de Cristo completar sua obra de perdão após seu fim, então Israel perderia suas vidas. E lembre-se que Israel representa o povo fiel de Deus, que agora é chamado de 144.000. Perceba que leva algum tempo para Deus provar seu caso, após o bode emissário ser levado. Para provar o caso de Deus após o fechamento da porta da graça, o propósito do período após o fechamento da porta da graça é dar tempo suficiente para esta demonstração final. Sobre quem está falando a verdade? Deus afirma que sua graça e poder permitirão que toda uma geração viva sobre a terra sem pecar, ao mesmo tempo que Satanás traz seus maiores enganos e perseguição contra esse mesmo grupo de pessoas. Satanás afirma que Deus não pode livrar todo esse grupo do pecado. Isso é muito difícil mesmo para Deus. Eles cederão só uma vez aos meus enganos, um ou dois deles. Quem está falando a verdade? Eu acho que o universo precisa saber quem está falando a verdade aqui. Sobre o poder de Deus e os enganos de Satanás. Aqui está um povo. Satanás tem toda a acusação de todo mundo. E todas as legiões do mal. Toda uma vanguarda se opõe a este povo de Deus no fim dos tempos. Mas ele é retido. É isso que diz a promessa. Se Satanás puder levar um dos 144.000 a pecar só uma vez, desafiar o caminho de Deus e voltar ao pecado novamente, ele triunfaria. Ele provaria que Deus mentiu. Aqui está um povo que, pela primeira vez na história da humanidade, viveram sobre esta terra e tiveram todos os seus pecados apagados, e foram selados por toda a eternidade. Deus pode dizer perante todo o universo: aqui está um povo que tem sido completamente separado do pecado. E ele diz: eu prometo que eles não voltarão ao pecado novamente. Eu prometo.
é uma luta desesperada entre Jesus e Satanás. Na Terra foi uma luta entre Jesus e Satanás, pessoalmente. Mas agora, durante o tempo das pragas, é novamente uma luta entre Jesus e Satanás. Mas desta vez, Jesus viveu completamente na experiência dos 144 mil, pelo próprio fato de que eles não caem em pecado. Satanás é derrotado, sua causa está perdida e o universo está seguro. Através da Bíblia, Deus torna muito claro que a defesa de seu nome é a coisa mais importante em toda essa história da Terra. E é exatamente isso que João está nos dizendo em Apocalipse 7. É dito que Jesus não retornará, até que Deus tenha um povo que faz da defesa de seu nome a coisa mais importante no universo. Apocalipse 7, 1 a 3. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Por que Deus está segurando os ventos da destruição? Por que o povo de Deus não está preparado? Retém o vento leste da insanidade humana. Por que o povo de Deus ainda não compreendeu o propósito do Evangelho? Retém o vento oeste da fúria satânica, até que o povo de Deus esteja pronto para cumprir sua última tarefa. Retém os ventos, até que o povo de Deus esteja pronto para ser selado. Aqui nos dias da retenção dos ventos, esta é a nossa hora agora. Deus está dizendo ao universo que quando Ele escreve seu nome na testa de seus fiéis, escute-os. Ele está dizendo que você pode confiar no que eles dizem. O atributo vem antes que meu nome passe. Agora, que selo é esse que torna Satanás tão desesperadamente irado? Eventos finais 2:19. Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte. Não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Um último ponto. Hebreus 11:40. Falando de todos os heróis que já morreram e estão em seus túmulos hoje. É dito, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não fossem ser aperfeiçoados. Este é um capítulo que lista os heróis da fé em toda a história terrena e diz que eles não receberão a imortalidade até que algo trágico aconteça, na geração que estará viva na segunda vinda de Jesus Cristo. Em outras palavras, não pode haver ressurreição dos justos mortos até que haja uma demonstração através dos 144 mil. A obra não pode ser finalizada até que isso aconteça. E esta obra, meus amigos, é acabar com o pecado em nossas vidas. Durante os últimos 30 anos, temos ouvido muito sobre a obra de Cristo no lugar santo e no lugar santíssimo desde 1844. Temos revisado a evidência profética, sobre a qual nossa doutrina foi fundada e a considerávamos sólida. Mas tem havido um silêncio ensurdecedor sobre a obra de purificação em nossos corações, que corresponde à obra de purificação no santuário celestial. O santuário celestial não pode ser purificado do pecado, até que nossos corações sejam purificados do pecado. A grande purificação no santuário celestial de Deus não pode ser concluída até que a obra de expiação final seja concluída no seu e no meu coração. É somente quando a expiação final mostrar que Deus pode parar a corrente de pecados de nossos corações, que Deus pode remover justamente nosso registro de pecados do santuário celestial. A purificação dos pecados na minha vida será seguida pela purificação dos pecados no santuário celestial.
Somente desta maneira pode as acusações de Satanás serem efetivamente refutadas. Ellen White coloca isso de maneira muito sucinta em Maranata 2:49. Deve haver uma purificação da alma aqui na terra, em harmonia com a purificação de Cristo do santuário no céu. Então, essa é a nossa hora. E este é o momento para nos certificarmos de que o pecado está sendo purificado de nossas vidas, porque nosso grande sumo sacerdote ainda está no céu, perdoando pecados. E Ele está purificando corações. E este é o momento para não jogarmos fora essa oportunidade, para mostrar como o governo de Deus realmente funciona, e que Ele está sendo verdadeiramente reivindicado. O dia da expiação e a expiação final em que estamos vivendo é a razão de nossa existência como adventistas do sétimo dia. O nome de Deus está em risco até que Ele possa demonstrar que Sua graça produzirá um povo que o amará completamente o tempo todo. Eles simplesmente o amam porque Ele os amou primeiro. E eles provarão de uma vez por todas que o amor sempre produz obediência. E pela primeira vez, esse amor e obediência estarão continuamente juntos. Satanás está lutando fortemente para remover esse conceito da mente de todos os adventistas do sétimo dia hoje. Porque se ele puder destruir esse conceito de nossas mentes, essa compreensão do que tem que acontecer, antes que o grande conflito possa chegar ao fim, ele pode anular o chamado de Deus para esse povo 150 anos atrás. E ele pode atrasar a vinda de Cristo muito mais. Ele está trabalhando fortemente nisso nesse momento. Vocês irão desafiar Satanás, meus amigos? Você fará a expiação final o foco do seu estudo e do seu dia a dia? O centro de tudo que você faz daqui até aquele dia glorioso, quando Jesus voltar? Eu vou concluir esse estudo com o pensamento de quem Deus chamou para ajudá-lo a completar esta obra 120 anos atrás. Seu nome era A.T. Jones. O encerramento do mistério de Deus é o fim da obra do Evangelho. Tirar todo vestígio de pecado e trazer justiça eterna. Cristo plenamente formado dentro de cada crente. Somente Deus se manifesta na carne de cada crente em Cristo. Somente desta maneira pode Gênesis 3,15 ser plenamente cumprido. A semente escolhida ferirá a cabeça da serpente completamente. O plano de expiação será completado. O povo de Deus estará completamente em harmonia com Ele, pelo resto da eternidade. Você vê, todas as fases do processo de expiação é vital. Do sacrifício do primeiro cordeiro no jardim, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ao desenvolvimento do homem designado, durante o fechamento da porta da graça. E eu só tenho uma coisa a rogar. Ó Senhor Jesus, que seja em breve.